Aleluias. Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus. Hoje à noite é um motivo de alegria de estarmos aqui para adorar o nosso Deus. E hoje nós estamos no melhor lugar dessa terra, que é a casa de Deus. E hoje nós temos o privilégio, uma preletora especial, líder desta casa, uma mulher de Deus, sábia, virtuosa, a Bianca. Vamos receber com muita alegria? Amém? Vamos estar orando por ela. Oh Jesus, neste momento, Pai, nós te damos honra, te damos liberdade, te damos graça, Senhor. Vem, Pai, falar tremendamente aos nossos corações, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, venha ser rema, venha ser efetiva, Pai. Venha ser frutífera, Pai, em nome de Jesus. Usa, Pai, a tua filha poderosamente, Senhor amado. Vem falar, Pai, através da boca da tua filha, Jesus amado. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, ouvir a tua voz. Nós queremos sair daqui, Pai, cheios da tua graça, cheios, Senhor, da tua paz, da tua alegria, do teu amor, Jesus. Por isso, Pai, nós te damos liberdade, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai. Toma, Senhor, a tua filha em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Vem dando ela graça, vem dando ela calmaria, ó Pai, em nome de Jesus. Flui, Espírito Santo de Deus, neste lugar, ó Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amados. Amém. Tudo bem? Eu estava ali comentando com o Matheus, eu tinha até esquecido como era esse friozinho na barriga. Mas é com muito amor e temor, amém? Que eu estou aqui para ministrar essa palavra. Aconteceu assim de uma forma meio inusitada, porque eu ainda tinha 30 dias para preparar essa palavra. E quando foi ontem, a Lívia me liga, né, Lívia? Bia, que hoje seria ela. Bia, tem como você me salvar? E acreditem ou não, no dia que eu vi que eu estava escalada para o dia 25 de maio, eu comecei a preparar a palavra, no mesmo dia. Aí, antes de ontem, eu já estava finalizando. Aí eu, na minha inocência, falei assim, Deus, bom, estou finalizando, mas agora eu tenho 30 dias só para me ler, só para me ficar calma, né? E me alimentando um pouco mais. Aí quando foi ontem, a Lívia fala, eu falei, bom, Senhor, então é porque a tua igreja precisa, né? Ouvir essa palavra agora, assim como eu fui ministrada por ela. Amém? Eu costumo dizer, até falei uma vez para o Santana, né? Ele estava falando sobre uma palavra dele. Aí eu falei, olha, o ouvido mais perto da tua boca é o teu, né? Então nós aqui recebemos primeiro. O sermão, ele é eficaz mesmo quando o pregador experimenta dele primeiro. E eu experimentei dessa palavra. Amém? Eu espero que você também experimente nessa noite. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis 18. Deixa aí abertinho. Nós não vamos ler tudo, porque é bem extenso. Mas no decorrer da palavra, eu vou te direcionando a alguns versículos dentro desse capítulo. Amém? Fala assim para o seu irmão nessa noite. Irmão, olha para ele e fala assim, irmão, se o Espírito Santo me pegar hoje, me leva para casa. Me leva para casa, igual fala o pastor Jean, né? Num carrinho de mão. Tem carrinho de mão aí? Não, né? Leva nos braços mesmo. Amém? Antes da gente começar a ler, eu quero começar uma introduçãozinha que aqui nesse capítulo de 1 Reis fala de alguém que viveu numa época em que o sistema, digamos assim, tinha tomado conta do povo de Deus. O povo começou a se alimentar de tudo que jogavam para eles. Mas Elias se levantou e provou que é possível viver fora do sistema. Amém? Então essas pessoas começaram a se envolver com coisas que não convinham, que não era de Deus. Mas Elias, ele provou que é possível viver fora do sistema. E a pergunta hoje para mim e para você, como veio para mim, você está vivendo fora do sistema? Você está vivendo fora dos padrões do mundo? Bianca, mas eu vivo no mundo, como que eu vou viver fora dos padrões do mundo?
Elias, irmãos, ele conseguiu viver fora do sistema por um único motivo e uma única razão, porque ele viveu em Deus. E a pergunta nessa noite é: aonde você tem vivido? Quais são as direções que Deus tem te dado? Qual é o lugar que você tem estado? Porque se você e eu não estivermos diante de Deus, nós vamos estar vivendo nos padrões do mundo. E é algo assim que a gente prega, né? Principalmente nós que estamos na igreja, nós líderes, né? Os pastores, né? Os membros também, né? Que vivem assim numa rotina, digamos assim, de obra, de igreja. Nós pregamos muito: eu estou na presença de Deus. Mas muitas vezes não é bem assim. Às vezes nós estamos vivendo padrões do mundo, vivendo dentro da igreja. Então assim, eu não quero que você saia daqui também achando que você não pode estudar, que você não pode trabalhar. Você pode, você deve fazer essas coisas, né? Porque isso faz parte da nossa vida secular e nós precisamos disso. Mas tem um detalhe: é o céu se fazendo presente nesses lugares. Porque você está lá. Então assim, nós precisamos entender que onde quer que nós venhamos estar, é o céu se fazendo presente aonde eu estiver, aonde você estiver. Porque nós somos representantes de Jesus. Amém? Então nós precisamos ser representantes de Deus. Elias, ele era a boca profética do céu naquela geração. Ele sabia quem ele era em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você precisa, eu e você precisamos também ser boca profética de Deus nessa geração. Saber quem nós somos. Elias, irmãos, um dia ele disse: não vai chover. Ele levantou uma palavra. E choveu? Choveu? Não choveu. Vamos lá então, no versículo 1, do 1 ao 3. Diz assim: 1 Reis 18, do versículo 1. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar quem? Obadias, administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. Amém? Então, irmãos, Acabe enviou Obadias, que era um homem temente ao Senhor, para se encontrar com Elias. Ele era qualquer pessoa? Não. A palavra de Deus faz questão de relatar que ele era um homem temente ao Senhor, um adorador do Senhor, para ir se encontrar com outro homem de Deus. Amém? Então assim, na verdade, Obadias aqui, ele foi tentar achar pasto, irmãos. Foi tentar achar água para que fossem salvos pelo menos os animais. Tamanha era a escassez que aquele povo estava vivendo. Tamanha era a seca que aquele povo estava vivendo. Amém? Versículo 7, acompanha aí comigo. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu Senhor Elias? Algumas versões falam que ele se prostrou com o rosto em terra. Amém? A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então assim, amados, não há nada melhor do que você e eu conhecermos ao Senhor. Amém? Nós conhecemos, você conhece o Senhor? Se você ler, se eu ler as cartas às igrejas lá em Apocalipse, você vai ver o Senhor dizendo: eis que eu conheço as suas obras. Eis que eu conheço as tuas obras. Amados, o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quem eu sou. Mas tem outra pessoa que sabe muito, muito, muito bem quem você é, além do Senhor. Alguém arrisca dizer? Você mesmo. Você sabe quem você é.
Eu sei quem eu sou. Amém? Eu sei dos meus limites, das minhas fraquezas, das minhas limitações. Eu sei, irmãos. Eu sei assim o quanto foi difícil do Senhor achar uma condição de restaurar a minha vida, a minha casa. Além do Senhor, quem mais conhece sou eu. Então assim, além do Senhor também, quem te conhece é você mesmo. Então o Senhor se posiciona no trono para nos restaurar, para nos dar, sabe, nos dar uma posição correta. Sim, Ele se posiciona. Mas eu também preciso me posicionar, porque eu também conheço as minhas limitações. Eu também preciso estar diante do Senhor, porque Ele está se colocando diante de mim. Nós precisamos também. Amém? Então, amados, o viver envolvidos com a obra do Senhor, como nós já falamos, não é algo que traz em nós uma mudança. Viver envolvido aqui na igreja, na obra do Senhor, não é algo que vai te trazer uma mudança. Amém? Isso não muda ninguém. Coloca a mão nas minhas palavras. Amém? Você precisa e eu preciso estar aqui. Mas o viver envolvido só com a obra e com a igreja não vai nos trazer uma mudança. Um exemplo disso é Judas. Quantos conhecem Judas? O irmão Judas, como se diz. Então assim, Judas, ele caminhou com os 12. Ele caminhou com Jesus. Ele viu milagres acontecerem. Ele presenciou o mover sobrenatural de Deus. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para trazer uma mudança para ele. Ele estava envolvido, irmãos. Ele caminhou com Jesus, mas isso não mudou a vida dele. Não foi uma garantia de mudança. Talvez ele até achasse que fosse, mas nunca mudou a vida dele. Porque ele nunca se deixou se envolver com o Senhor. Ele estava se envolvendo ali com a obra. Ele queria estar no meio, mas ele não se deixou ser envolvido com o Senhor. Ele não se deixou se envolver com Deus, como outro irmão nosso fez, que é Pedro. Quantos conhecem Pedro? Amém? Pedro, irmãos, ele era o primeiro a tentar aparentemente atrapalhar a obra do Senhor. Vocês conhecem, né, a história? A obra de Jesus. Irmãos, Pedro dava trabalho. Pensa numa ovelhinha assim que dava trabalho, né? Quem conhece a história dele diz que ele até arrancou a orelha de um soldado. Era assim bem sanguíneo, né? Raivoso. Mas Pedro, ele não se envolveu só com a obra. Pedro, ele se envolveu com o Senhor. Pedro, ele se envolveu com Deus, com a glória de Deus. Amém? Ao ponto até de ficar parecido com Jesus. Quantos lembram ali na crucificação, né? Que ele, quando ele negou Jesus, os soldados chegaram e ele negando, o que foi falado? Você é um deles. Você se parece com ele. Porque ele foi envolvido com o Senhor. A ponto de ficar parecido com o Senhor. E nós também, irmãos, temos que ter o DNA de Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus também. Precisamos estar envolvidos com Ele. Amém? A aparência de Jesus nós precisamos ter. Elias, ele tinha uma aparência celestial. Ele tinha uma aparência assim dos céus. Quando Obadias se encontrou com ele, né, onde a gente leu agora no versículo 7, fala que ele se prostrou com o rosto em terra. Irmãos, não é normal. Não é normal você chegar diante de um ser humano mortal e simplesmente se ajoelhar. Vocês veem isso com frequência? Eu não vejo. Uma pessoa chegar diante até do pastor. Acontece, pastor? Chegar da pastora, chegar e se ajoelhar. Não acontece, gente. Não acontece. Então, assim, tamanha era a glória do Senhor na vida dele. Amém? Se prostrou com o rosto em terra, porque a presença de Deus era muito grande na vida de Elias. Então a presença de Deus era tão forte que Obadias não resistiu e se prostrou com o rosto em terra. Amém? Então assim, a gente vê pessoas se prostrarem quando vem anjos, não é? Quando a gente está aqui adorando, às vezes acontece, Deus abrir a visão, e a pessoa vê anjos, se prostra, quando sente a presença de Deus.
Mas Obadias se prostrou com o rosto em terra. Vamos ler de novo aqui no versículo 7. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Ele se prostrou, irmãos. Como está a presença do Senhor na sua vida e na minha vida? Você deseja ter tudo isso que Elias tinha? Tudo isso, toda essa presença de Deus que Elias tinha? Eu desejo, mas eu preciso buscar muito. Nós precisamos buscar muito, amém? Então Elias fala assim para Obadias: diz para o teu rei que eu vou encontrar com ele. Vou liberar uma palavra. Elias sabia quem ele era em Deus. Ele sabia da autoridade de Deus que havia na vida dele. A autoridade era dele, irmãos. O poder era dele? Não era. Ele sabia que o poder era de Deus. Mas ele sabia também que ele tinha autoridade para isso. Confiando em Deus. Ele falou assim: eu vou liberar uma palavra e a chuva vai vir e a fome vai cessar. Então a indignação de Elias era porque o povo tinha se rendido ao sistema. O povo tinha se rendido mesmo a tudo aquilo que o mundo estava oferecendo. O povo tinha se rendido ao mundo. E hoje, nós sabemos que não acontece diferente. Eu estava até comentando com a Sara, com o Matheus essa semana. A igreja está de pé, amém? Nós estamos aqui, mas infelizmente, nós vemos muitas notícias de homens de Deus, mulheres de Deus, que têm se vendido, sabe? Que têm negociado a unção por qualquer coisa, igual acontecia aqui, se rendendo mesmo ao sistema, amém? Então essa era a indignação de Elias, porque ele queria que o povo acordasse, que o povo se rendesse a Deus, vivesse mesmo em Deus. Existiam dois caminhos, como hoje também para nós existe dois caminhos. E ele estava ali direcionando o povo: não é por aí, não é por aí, vem para cá. Mas o povo não ouvia. Então eu creio, irmãos, que chegou o tempo da igreja impactar o mundo, e não o contrário. Às vezes o mundo está tentando impactar a igreja e a igreja está tudo bem, isso é normal, né? Tem até uma canção que fala, né? A canção é um forrozinho gospel. Tá tudo bem, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. E é verdade. Nós não podemos negociar aquilo que o Senhor tem nos entregado. Nós não podemos negociar aquilo que o Senhor tem nos dado, irmãos. Como diz o pastor, pode chover canivete. Pode o sangue dar nas canelas. Sangue dar nas canelas? É sangue? Pode o sangue dar nas canelas. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos saber quem nós somos no Senhor. Chegou o tempo, irmãos, do mundo ouvir música cristã e não o crente ouvir música do mundo. Nós não podemos mais nos lambuzar, sabe? Deixar nos contaminar. Essa era a indignação de Elias, porque o povo estava ali nos detalhes. Tipo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá tudo bem. Não estava tudo bem, irmãos. A unção estava indo embora. E era como se a aparência tivesse tudo normal, mas a unção estava indo embora e eles não estavam percebendo. Mas o homem de Deus, que era Elias, estava percebendo, porque ele não se deixou corromper. Amém? O mundo está começando a ouvir a música do céu, mas muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, estamos deixando isso embora, ouvindo a música do mundo. Então há uma fonte inesgotável, uma fonte que flui águas vivas para nós, para que nós também venhamos transbordar em outras vidas. Amém? João Batista, quantos conhecem? João Batista também nasceu, irmãos, numa geração
onde se dava muito, muito, muito valor às aparências. As pessoas já não tinham mais o sacrifício, as pessoas queriam comprar o sacrifício. Olha que fácil. Queria comprar. Não buscavam mais a presença de Deus, não se entregavam mais a Deus. Não havia mais quebrantamento, não havia mais busca pelo Senhor. E nessa noite o Senhor quer arder na nossa vida, no nosso coração, para que nós venhamos, sabe, nos entregar. Que toda aparência, sabe, caia por terra em nome de Jesus. Que nós não venhamos mais comprar o sacrifício. Que nós venhamos, sabe, estar em sacrifício ao Senhor. Buscando a face dEle, buscando a Ele. Até que nada mais importe, né? Até que o Senhor venha, como disse a canção. Até que o Senhor venha. Então não existe assim, eu vou buscar ao Senhor até eu me cansar, até o meu joelho doer, não, irmãos, é até que o Senhor venha. Nós não podemos negociar mais. Não existe mais tempo de negociar mais. Amém? Se nós não buscarmos, irmãos, nada vai valer a pena. Nada, nada, nada. Se nós estivermos aqui sentados, ou se nós, sabe, fizermos qualquer coisa para chamar a atenção de Deus sem busca, não vai valer a pena. Nós precisamos estar aqui, eu não sei se você vai me entender, mas nós precisamos estar aqui e já não estar mais aqui. Você me entende? Começar a adorar o Senhor e de repente não estar mais aqui, já está em outra dimensão. Como diz Matoso, né? Já está lá em outra dimensão. É isso que nós necessitamos, é isso que nós precisamos. E muitas vezes isso vai perdendo na nossa vida. Aí tem gente que fala assim, isso aí era quando eu estava no meu primeiro amor. Eu sentia muito isso. Acho que foi até com o Vando e o Matoso que a gente estava conversando lá fora, né? No dia de um evento aí. E eu confesso que eu falei, né? Eu e o Matoso, a gente falou para ele, quando a gente se converteu, tá aqui a minha irmã, meu cunhado, que não vai me deixar mentir. Quando a gente se converteu assim nos primeiros dias, ou no primeiro ano talvez, a gente buscava tanto ao Senhor, irmãos, tanto. A gente morava num barraquinho lá na chácara da minha mãe, que não é mais da minha mãe, ela vendeu. E a gente tinha a casa da minha mãe, a casa da minha irmã nos fundos e a minha do lado. E a gente passava a noite inteira adorando. Quando a gente via, o sol já estava raiando na janela. E aquilo não cansava a gente. Sabe, era prazeroso. Era como se fosse ali era um alimento para a gente. O alimento que Deus estava colocando na nossa vida. Mas eu confesso que os anos foram se passando. Sabe, o comodismo, aquela rotina que é a gente que deixa acontecer. Sabe, de ir para a igreja, se envolver só com a igreja, se envolver só com a obra, e nós fomos perdendo essa essência de buscar o Senhor, sabe, sem se cansar mesmo. E era naqueles momentos, irmãos, que Deus se revelava com poder na nossa vida, que os dons vinham sobre a nossa vida. Mas aí é como se a gente se acostumasse tanto, que nós seres humanos, né, começa a não sentir mais falta daquilo. Não sentir mais saudade daquilo que nos alimentava. Daquilo que nos curava, sabe? Não sente mais, irmãos. Não sente. Se eu sair do meu lugar, se você sair do seu lugar, que é a presença de Deus, que é naquela vontade de estar adorando, e mesmo sem vontade mesmo, você buscar e adorar até que Ele venha, se eu começar a mudar a direção da minha vida, eu vou começar a comer na mesa de Baal, a me misturar com outras coisas, a me misturar com outras pessoas, sabe? Então assim, tenha direção na sua vida, olhe para Jesus, busque estar diante de Jesus, amém? Então era assim também, você vai começar a adorar o Senhor e de repente não está mais aqui, já está no céu, né? Como nós falamos. E era assim também que acontecia com Elias. Acontecia dessa mesma maneira. Obadias um dia disse a Elias assim: pode ser que se eu me apartar de você,
o Espírito do Senhor venha e te leve não sei para onde. Em todo, irmãos, em toda, a palavra de Deus diz que em todo e qualquer lugar que se procurou aquele homem, não se encontrou mais. Ele foi o quê? Arrebatado. O Senhor veio e tomou ele. Então ele avisou, isso também ele avisou para Elias, né? Que foi ali o sucessor dele. Eliseu falou assim: está chegando o dia, o Senhor vai vir me pegar. Ele sabia que isso ia acontecer. Está chegando o dia, o Senhor vai vir me pegar. Irmãos, ele sabia que ele não ia simplesmente morrer. Ele tinha convicção que Deus ia vir e levar ele, arrebatar ele. Amém? Havia algo, havia uma coisa, uma coisinha que queimava ali no coração daquele homem, que era de buscar a presença de Deus, a face de Deus como ninguém nunca buscou. Isso queimava no coração dele. Isso queimava na vida dele. Amém? E nós, eu e você, nós somos a geração do Espírito Santo, amém? Nós somos a geração que foi salva pelo sangue, amém? Você é? Nós temos o privilégio, irmãos, um privilégio que eles não tiveram. Eles não tinham o Espírito Santo à disposição dele. Jesus ainda não tinha vindo, sabe, como sacrifício. Nós oramos em outras línguas, coisa que eles não faziam também. Temos todos esses privilégios e o nosso coração não queima. Nosso coração não queima, irmãos, como o coração desse homem queimava. O lugar, irmãos, o lugar exato que Elias estava era diante do Senhor. Diante do Senhor. Deus, Ele está chamando a nós sermos uma geração de adoradores. Jesus, Ele está chamando a nós sermos uma geração que não se corrompe, sabe? Que não negocia unção. Uma geração de adoradores mesmo. E a palavra de Deus diz lá em João que são estes o que o Pai procura. A geração de adoradores. E eu tenho certeza absoluta que você é um adorador. Eu tenho certeza absoluta que eu sou uma adoradora. E são esses o que o Pai procura. Somos nós, irmãos. Os adoradores. Aqueles que se colocam na brecha. Aqueles que buscam ao Senhor. Aqueles que se envolvem com o Senhor. Não só com a obra, sabe? Não só com a igreja. Mas ter o relacionamento com o Senhor. Vai ficar tão mais fácil. Mas tão mais fácil. Quando nós entendermos que se o relacionamento com o Senhor vier primeiro, o relacionamento e o trabalho na igreja, na obra, vai ficar mais fácil. O pastor Jean sempre fala, né? Quando eu ou o Matoso ou qualquer líder aqui, se chegar para ele e falar: pastor, está pesado, pastor, está difícil, pastor, essa situação, ele sempre fala: a coisa mais fácil do mundo de se resolver. E a gente fica olhando para a cara dele. Né? Mas como que é fácil assim, pastor? E ele vai direcionando. Então, irmãos, nós precisamos entender que estar diante do Senhor é o melhor lugar. As coisas vão ficar mais fáceis. Se envolver primeiro com Deus, com o Senhor, vai ser mais fácil se envolver com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor, até com o seu irmão que está aí do seu lado. Vai ser muito mais fácil. Amém? Deus nos escolheu para povoar o céu. Amém? Quantos vão morar no céu? Amém. Glória a Deus. E levar outros também, viu? Não vai sozinho, não. Deus nos escolheu para povoar o céu. Eu não sei se vai ter... O que é que vai ter lá com o teu nome? Se vai ter cadeira, se vai ter mesa, se vai ter gaveta, se vai ter armário. Eu não sei o que é que vai ter com o teu nome, mas eu sei que vai ter alguma coisa com o teu nome lá. E ninguém pode ocupar esse lugar. Ninguém pode ocupar o seu lugar em Deus. O seu lugar diante de Deus, sabe? Para que você esteja diante dele. Que às vezes a gente traz uma palavra dessa: esteja diante de Deus.
E tem gente que fala assim, mas eu não tenho lugar diante do Senhor. Acha que o Senhor tem seus preferidos. Deus não tem preferidos, irmãos. Deus, ele tem pessoas que preferem a Ele. Aí fica mais fácil, né? O relacionamento. Mas pessoas preferidas, a acepção de pessoas não existe. Eu tenho uma amiga que ela sempre me questionava, né? A Joelma, a Karina conhece, mas todos também. Ela sempre questionava, bem que eu não entendo esse dizer que fala assim, Deus... Esqueci agora, Deus chama os... Não. Gente, esqueci. Tipo que Deus chama uns e outros e escolhe outros. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Isso mesmo. E ela tinha essa dúvida. Mas por que que muitos são chamados e Deus só escolhe poucos? Deus faz acepção de pessoas? Aí eu explicava para ela, não é que Deus faz acepção de pessoas. Os poucos escolhidos são aqueles que escolhem o Senhor. São poucos, irmãos. Olha aqui nessa igreja. Olha quantas cadeiras vazias. Quantas pessoas ainda nós precisamos ganhar que ainda não escolheram o Senhor? São poucos. A palavra de Deus fala que a seara é grande, muito grande. Mas poucos são os trabalhadores. Os trabalhadores são os escolhidos. E eles estão trabalhando ali à força? Não. Estão trabalhando porque escolheram trabalhar. Escolheram se render ao Senhor. Estar diante do Senhor. Amém? Deus quer encontrar em nós liberdade. Deus quer encontrar em nós a mesma liberdade que Ele encontrou em Elias. A mesma liberdade. Você está disposto a dar essa liberdade ao Senhor? Para nós é mais fácil, como eu já falei. Elias, ele tinha grandes dificuldades. Ele não tinha o Espírito Santo ainda. Sabe, não tinha sido salvo pelo sangue ainda. Não orava em línguas, que isso edifica a nossa fé, né? Edifica a nós mesmos, o orar em línguas. E mesmo assim, Deus tinha total liberdade na vida dele. Total liberdade. Que o Senhor encontre em nós também liberdade. Sabe, para que Ele nos use, para que Ele faça em nós e através de nós aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Então a grande diferença de Elias está lá no versículo 30. A gente vai ler agora. Elias desafiou os profetas de Baal. Vamos lá no versículo 30, aqui no capítulo 18. Diz assim: Então Elias disse ao povo: Cheguem mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Irmãos, para mim, Bianca, eu falando a minha opinião, para mim, o grande segredo é que Elias era um adorador. O grande segredo é que Elias, ele era um adorador. Ele estava disposto a adorar o Senhor, entregar a Deus o que era de direito, que era a adoração e a vida dele. A sua vida é uma adoração ao Senhor, irmãos. Amém? Lá em Amós 9, 11, 12, se você quiser anotar, nós vamos ler tudo, senão o tempo vai correr. Lá em Amós 9, 11, 12, diz que o Senhor estaria restaurando o tabernáculo caído de Davi. E esse tempo chegou. Amém? Esse tempo chegou, irmãos. Deus quer reerguer o tabernáculo. Deus já está reerguendo o tabernáculo, eu sei disso. Deus está reerguendo a habitação dele, que é eu e você. Nós não estamos falando dessas paredes. Nós estamos falando da minha vida e da sua vida. Amém? Deus está levantando um altar vivo nessa noite, que é a minha vida e a sua. Elias, irmãos, ele não era um religioso. Elias, ele era um homem de Deus. A religiosidade, ela mata.
ela vai matar você e vai matar quem está ao seu redor. Mas quando eu me posiciono como uma mulher de Deus, quando você se posiciona como um homem ou mulher de Deus, você vai trazer vida para a sua vida e para quem está ao seu redor. Abrindo mão da religiosidade, aquilo que não nos edifica, sabe? Aquilo que só mata o outro e você. Nós precisamos abrir mão disso. Chegou o tempo da igreja se tornar igreja. Amém? Quantos são igreja? De nós nos tornarmos povo de Deus. Chegou o tempo da manifestação do povo de Deus. Da sua manifestação. Do seu posicionamento. Da minha manifestação. Do meu posicionamento. Esse tempo chegou. Não existe mais tempo, sabe? De recuar. Não existe mais tempo de ficar parado. Não existe mais tempo. E eu confesso que há uns dias atrás eu estava paralisando a minha vida. Paralisando, e Deus foi, sabe, com o jeitinho dele movendo. Sem aquela, sabe, Ele sabe como tratar com você. Ele sabe como tratar comigo. Mas nós precisamos estar diante dele. Senão não vai haver possibilidade dele fazer nada. Ainda que ele queira e deseje muito, muito, muito. Porque não é prazer do Senhor nos ver paralisado ou protelando algo. Não é. O prazer do Senhor é que nós estamos diante dele, mesmo sem força. Mas nós estamos bem posicionados para que ele comece a fazer. Comece a nos levantar. Amém? Chegou o tempo dos profetas serem levantados. Existem anjos, irmãos. Eu tenho certeza que você sabe disso, que você sente isso, mas existem anjos prontos e preparados para nos servir, esperando só uma palavra, assim como Elias fez por diversas vezes. Existem anjos esperando só uma palavra sua e minha, para que o Senhor comece a mover e comece a agir e comece a fazer, sabe? Comece a lutar por nós também. Mas nós precisamos também lutar. Nós precisamos também nos posicionar. Amém? O que Deus quer nos ensinar nessa noite, a mim e a você, é que nós precisamos levantar um altar de adoração. Amém? Nós precisamos levantar um altar de adoração. E é na nossa vida. É aí na sua vida e na minha. A tua vida é um altar de adoração que precisa ser levantado. A minha vida, ela é um altar de adoração que precisa ser levantado. Vamos lá agora em Tiago 5, 17 e 18. Tiago 5, 17 e 18 diz assim: o profeta Elias era um ser humano como nós. Olha que coisa, como eu e você. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Irmãos, ele era um ser humano, como eu e você. Igualzinho. E às vezes você olha para um homem desse na Bíblia e fala, mas Elias era Elias. Mas a Kathleen também é a Kathleen. A Aurenice é a Aurenice também. Pastora Normânia é a pastora Normânia. A Amanda é a Amanda. Se enxergue como Deus te enxerga, irmãos. Tenha a ótica de Deus, sabe? Se veja como Jesus te vê. A única diferença de Elias para a nossa vida é que ele desejava a presença de Deus como nenhum homem naquela geração desejou. Então, assim, seja também a pessoa que deseja a presença de Deus como ninguém aqui nessa igreja desejou. Sabe? Decida, sabe, buscar a presença de Deus como ninguém nunca buscou. Essa foi a diferença de Elias. Essa foi a diferença dele, o diferencial dele. É algo assim que um ser humano não possa alcançar, irmãos? O desejo. Eu tenho certeza absoluta que você tem muitos desejos e que você busca isso com muita força. Que você busca isso, sabe, com muita ousadia. E até que você consegue.
o seu objetivo, seja uma casa, um carro, ou a viagem para Caldas Novas que está chegando. Então, assim, quando a gente deseja muito algo, a gente vai lá, busca e consegue. Por que a gente não pode desejar muito a presença de Deus e conseguir? Sabe? Nós precisamos ter esse posicionamento diante de Deus. Saber que eu também consigo. Se Elias conseguiu, eu vou conseguir. Você também tem que falar, se Elias conseguiu, eu vou conseguir. Amém? Onde você estiver, onde eu estiver, o fogo de Deus vai estar. Quantos creem? Aonde você estiver, o fogo de Deus vai estar. Elias, irmãos, ele era um homem que impactou uma geração. Impactou a geração inteira dele. Vamos ver lá no versículo 38, voltando para 1 Reis 18. Versículo 38 e 39. Diz assim: então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram. Olha só o que eles gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles reconheceram, irmãos. Eles reconheceram. Eles reconheceram o Deus que estava sobre a vida de Elias, amém? As pessoas vão olhar para você também e dizer: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Deus está levantando uma igreja de adoradores. Deus está levantando um povo sedento, eu e você. Onde uns dançam, né, Keké? Onde uns cantam, uns pulam, uns choram. Uns cantam, mas muitos ainda estão perdidos. Muitos ainda não sabem o que fazer diante de Deus. Muitos ainda se comportam, digamos assim, como se... É bom fazer dieta, viu, gente? Eu até estou precisando. Mas diante de Deus, não. Mas muitos se comportam, muitas vezes, de dieta, diante do Senhor, com uma mesa farta e posta para eles. Às vezes nós nos comportamos assim também, como se tivesse de dieta. Quando Deus coloca uma mesa farta e fala: é para você, come. É para você, se sacia, se alimenta no lugar certo. Sabe, o povo ali estava se alimentando com coisas que jogavam para eles, coisas que não edificavam, coisas que matariam eles. Mas o Senhor está nos colocando uma mesa farta, uma mesa posta, que nós podemos comer, que nós podemos nos saciar, que nós podemos nos alimentar. Então a direção para mim e para você nessa noite é: se lambuza mesmo. Se lambuza com o céu, se lambuza com a presença de Deus, mergulha, se envolve com o Senhor. Se envolve com Ele. Se envolve com a presença dEle. Amém? Então Elias, ele estava revoltado com aquilo. Eu acho que ele pensava assim: meu Deus, como é que pode um povo que viu Deus se mover, que viu pessoas dançando no tabernáculo, que viu o mar se abrir, que viu o maná descer do céu, e agora eles estão comendo e bebendo na mesa de Baal? Todos nós, irmãos, conhecemos pessoas que já experimentaram muito de Deus, que já, sabe, se envolveram muito com Deus, que viviam embriagados com a glória de Deus, mas hoje estão comendo e bebendo na mesa de Baal. Mas hoje não estão mais com tanta sede assim daquilo que alimenta verdadeiramente. E a nossa missão é apresentar de novo, sabe? Dizer: olha, o que o Senhor tem para você? Olha como você se alimentava antes, como era melhor. Olha o que Deus fazia antes, como era melhor. A decisão final sempre vai ser da pessoa, viu, gente? A gente não pode colocar uma arma na cabeça da pessoa e dizer: você tem que voltar. Não, mas é a nossa missão apresentar, mostrar, falar como Deus é bom. Como Deus fazia na vida dela.
como Deus trabalhava, como Deus alimentava ela bem. Então, assim, se você conhece pessoas assim, continue mostrando, continue apresentando, continue lembrando essas pessoas que existe ainda aquele Deus que alimentava ela com tanto amor, com coisas tão boas, e hoje ela não se alimenta mais dessas coisas. Que nessa noite você entenda que você tem que despertar o altar do Senhor dentro de você. Que nessa noite eu entenda que eu preciso despertar o altar dentro de mim, o altar do Senhor dentro de mim. Você é o lugar, irmãos. Eu sou o lugar que Deus quer colocar fogo. Amém? Nós somos o lugar que Deus quer colocar fogo. Você é o lugar que Deus quer chamar a atenção nessa noite. Você consegue? Você consegue ouvir? Você consegue se despertar para isso? Para começar a restaurar esse altar? Restaurar esse altar dentro de você? Começar a levantar esse altar dentro de nós? Quantos estão dispostos nessa noite? Quantos desejam? Nós precisamos desejar. O principal fator é o desejo. É o querer. Amém? E um dos principais fatores também, já finalizando, tem que ser a paixão. Precisa ser a paixão. O maior diferencial para que isso aconteça tem que ser nós sermos apaixonados por isso, por estar diante dele, sabe? Apaixonados pela presença dele, apaixonados por aquilo que ele faz, por aquilo que ele tem e principalmente por aquilo que ele é nas nossas vidas, por aquilo que ele fez nas nossas vidas, porque nós sabemos o que ele fez. Como eu falei lá no início, além dele nos conhecer muito bem, eu e você nos conhecemos também. Nós sabemos tudo que o Senhor Jesus fez por nós e continua fazendo. Então nós precisamos ser apaixonados por isso. Ser apaixonados, sabe? Pelo trabalhar dele em nós, através de nós também. Deus, irmãos, Ele quer você. Deus, Ele é apaixonado por pessoas, por almas, né? E isso eu não preciso nem dizer, que nós sabemos, né? Pelo sacrifício dele lá na cruz. Ele é apaixonado por você. Sabe, por vidas. Ele é apaixonado. E essa paixão precisa ser retribuída. Assim como Elias retribuiu tão bem. Sabe? O amor de Deus por ele. Nos colocando à disposição dele. Às vezes nem precisa muita coisa. Às vezes a gente acha que a gente precisa, né? O sacrifício precisa ser extraordinário a ponto da gente se rasgar de verdade. Não, irmãos. O rasgar na presença de Deus, diante de Deus, é estarmos entregues a Ele. Entregues à glória dEle. Entregues ao trabalhar dEle. Que muitas vezes dói em nós, né? Às vezes a gente não aceita, não quer, ou acha que do nosso jeito é melhor, mas o nosso jeito nunca é bom. Do nosso jeito nunca vai ser perfeito, sabe? Às vezes vai até dar certo ali, uma coisa aqui, outra ali, mas a perfeição nós não vamos conseguir. Nós só vamos alcançar, sabe? A perfeição mesmo se nós estivermos com Ele. E ainda assim, irmãos, vai ter dias que você vai ficar meio, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo, Senhor. Meu Deus, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Mas se nós estivermos diante dEle, apaixonados por Ele, continuar com o olhar apaixonado por Ele, vai dar certo. Amém? Vai dar certo. Deus está atraindo essa igreja. Deus está atraindo a minha vida e a sua vida para um novo tempo de adoração ao Senhor, para que nós venhamos levantar altares na nossa vida, destruir tudo que não agrada a Deus, que era isso que Elias queria fazer com aquele povo, que eles destruíssem, acabassem com tudo aquilo que não edificava a Deus, que não glorificava o Senhor.
E é a minha vida e a sua vida que precisa glorificar ao Senhor. Tudo em mim, tudo em você precisa glorificar a Deus, irmãos. Não existe outro lugar, né? Não existe outro lugar, senão na presença do Senhor. Amém?